A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 o pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, Olá, tudo bem? Nós somos do grupo Esperançar e realizamos o Evangelho online todas as terças-feiras, às 20 horas. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos com a música sobre a prece, porque foi através da música que nos inspiramos nas reflexões desta noite. Tanto eu quanto os amigos que virão. Então a música nos inspira, abre os nossos trabalhos como se fosse uma linda prece, e aí nós vamos refletir um pouquinho. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, tem uma frase, de Jesus assim: orar sem jamais esmorecer. Nós, na época que estamos vivendo, às vezes até mudamos um pouquinho, mesmo esmorecendo, não parar de orar. Mas lembrando o Evangelho na sua íntegra, orar sem jamais esmorecer. Por quê?
porque a oração, ela é o andaime desse prédio que às vezes está com alguma estrutura falida. A oração são os alicerces para nos deixar em pé. Então, se lá atrás, antes de vivermos, atravessarmos essa grande noite que estamos vivendo, eu orava, acordo, faço a minha oração, vou dormir, faço a minha oração. De vez em quando eu oro, cada um tem seu hábito. Desculpa. Só que agora se acentua tudo aquilo que nós já fazíamos para a nossa melhora espiritual. Tudo precisa ser agora potencializado. Em 2016, existe uma palestra, o Divaldo falando, mas também foi divulgado por outros oradores espíritas. A espiritualidade maior permitiu que uma falange que nós chamamos do mal, ainda muito ignorantes, viesse visitar o Divaldo, era um grupo grande, e avisar o Divaldo. Em 2016 eles falaram, as coisas vão piorar muito. E agora, Divaldo, começando por você, nós queremos ver cada um que vai provar a fé nesse tal Nazareno. Em 2016 ele nos contou isso. Em 2018 já estávamos vivendo uma conturbação no país. A oradora e amiga do Divaldo, a Sueli Schubert, chegou para ele num congresso e disse assim, Divaldo, as entidades, falaram para você que iam piorar, acho que nós chegamos no fim do poço. E o Divaldo falou assim, não, as coisas ainda vão piorar mais ainda. Estamos em 2021, eu não gosto muito dessa expressão fim do poço, mas nós estamos no pedaço da noite mais escura e a gente precisa agora que seja uma vela, uma luminária, alguma coisa que acenda a luz deste caminho para continuarmos a chegar no fim desse túnel para ver o novo dia. Quando ele diz assim, quero ver quem vai provar a fé, não que tenha que ser cristão e acreditar no Cristo, mas acreditar nessas leis da vida, que Deus rege. Que o Senhor Jesus veio nos ensinar no seu primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não disse amar o Cristo sobre isso, amar a Deus. Então assim, nós vamos ter que provar a nossa fé. E é chegado o momento mais especial da nossa encarnação. Pode ser um momento mais sofrido também, mas vamos provar a nossa fé. E existe no Evangelho de Jesus vários momentos que Jesus se pega orando e que precisa ter essa conexão espiritual e nos ensina com seus exemplos que nós precisamos. Então, eu aqui só vou citar 3, mas existem inúmeros. Existe até um livro que fala todos os momentos de oração do Mestre. Jesus orou, então, tantos momentos, e um dos momentos que ilustra hoje o nosso Evangelho é o seu batismo no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista. Enquanto ele orava humildemente, João Batista jogava água sobre ele, ele escuta uma voz que diz, meu filho amado em que me comprazo. Então, se existiu algum médio de Deus aqui na Terra, esse médio foi Jesus. Um outro momento foi quando ele teve que escolher os 12 apóstolos. Ele não chegou numa vila de pescador, você. As coisas importantes da nossa vida, seja tanto profissional, familiar, situações amorosas, nós precisamos, em primeiro lugar, entrar em conexão com o alto. Senhor, me inspire, me mostre o caminho, me fale se é certo isso. Eu preciso me colocar humildemente nessa posição de servidor. Vocês reparam, se Jesus tivesse escolhido aleatoriamente, os 12 apóstolos fariam a história do Evangelho aqui no planeta Terra e mais outros que viriam.
Então, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite toda nas colinas, orando a Deus para ser inspirado. Esse trecho está em Lucas, Lucas capítulo 6. Então a gente tem um exemplo. E um outro exemplo também, Jesus às vezes preparava o seu mandato de oração e de libertação das almas em várias cidades, e os apóstolos o acompanhavam. Então, certa vez ele passou em Betsaide, Cafarnaum e outras cidades da região, fazendo o quê? Orando, levando a água viva da palavra, fazendo milagres, curando. E mesmo assim, depois de atravessar essas cidades, uma turma agradecia e outra turma o rejeitava. Porque os que não estão preparados rejeitam, né? Não, imagina, as coisas do jeito que estão tão bom, está tudo bem. E aí ele se volta à oração nesse momento e ele faz a reparação dos sentimentos que ele recebeu, das afrontas, ele se volta à oração. A oração ela é tão importante e tem esses exemplos do Mestre, exemplos mais próximos da nossa época. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma necessidade de oração e ela dizia que era a mesma necessidade de respirar ar puro. Então ela vivia em oração. As suas práticas já eram uma oração e mais o que ela buscava dentro dela. Outro dia, escutando o Papo das 9 com o orador espírita e jornalista André Trigueiro, ele sempre diz aqui: eu sou inspirado por essa equipe espiritual. Antes de entrar no ar, eu faço a prece, abro o livro, me inspiro para que eu possa servir de instrumento. Então tudo não vem da cabeça dele. Ele sabe que ele tem um compromisso. Não é para qualquer um que diariamente mais de 15 mil pessoas o seguem, se sentem alimentados, estão modificando as lentes do Espírito. Todos nós precisamos orar. Se nós orávamos uma vez por dia, lá há 3 anos atrás, agora nós precisamos ter o exemplo da Madre Teresa. Nossas atitudes serem uma oração e voltarmos a uma oração de dentro da gente, mais vezes ao dia. Os estudos espíritas nos mostram que a pessoa que ora transforma-se em um foco, ela transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. Às vezes aquela pessoa no nosso campo de ação está completamente fechado, mas a irradiação da oração é um provocador. Claro que ela vai ter que se abrir em algum momento, mas é um provocador. É alguma coisa que o incomoda. Não quero saber de oração. Continue fazendo, não orando na cabeça da pessoa, orando no seu quarto, como Jesus fala, né? No encontro íntimo, mas pedindo por aquela situação, por aquelas pessoas. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deve ser incorporado ao cotidiano da existência. Então, se por acaso, nesses momentos mais difíceis, vocês voltaram-se à prece, não desistam desse hábito, que é um hábito muito importante para todos nós. E aí existe um caos, né? É uma história folclórica que a gente escuta às vezes nas casas espíritas, de um homem da roça, muito simples, que traz aquela humildade maravilhosa dentro de si, e todo domingo ia na igreja. E após a missa, ele chegava em frente à imagem de Maria e colocava as mãos postas e olhava para a imagem e falava: Maria, eu te amo da mesma maneira que eu amo meus alfaces, meus repolhos, meus tomates, cada pimentão da minha roça. E ele via na sua simplicidade que Maria sorria para ele. Certa vez, fazendo esse hábito semanalmente, o padre passa e acha aquilo um desrespeito. Como é que você pode fazer isso? Não, você tem que falar alguma coisa.
Decore Salve Rainha. Ele demorou quase 2 meses. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Era tão difícil para ele. E todas as vezes que ele voltava aos domingos e tentava fazer uma prece decorada, ele se embaralhava, ele ficava tão triste. E um dia, ele, na imaginação dele, viu a estátua chorando. E aí ele disse: não chora não, Maria. Eu te amo como meus repolhos, como meu alface, como cada pimentão da minha roça. A partir daquele momento ele entendeu que a prece teria que se vir da alma. É aquelas palavras que nós, mesmo palavras simples, mas que vêm do nosso coração. E agora, terminando essa reflexão, para ver os outros amigos, tem uma música da Ivete Sangalo que diz algumas frases, e se nós levássemos essas frases ao mestre, quanto significado. Voando só por voar, meu coração sem direção, sem saber, voando só por voar, sonhando em te encontrar. Ela fala, né? Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E aí ela continua. As estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. Quando a gente ora e descobre as estrelas espirituais do olhar de Jesus, porque toda a ambientação da casa vai mudando com a oração. E aí ela diz numa parte tão bonita: as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Dentro de mim. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores dentro do meu coração. Se você quiser orar conosco com o Grupo Esperançar, todos os dias às 21 horas nós estamos fazendo uma oração. Nos procure na rede ou com um amigo do grupo e faça parte dessa corrente. Continua o Evangelho. O pai nunca dá a pedra ao filho que pede o pão. Esse trecho da música que acompanha esse evangelho me tocou muito. E vocês poderão apreciar essa música ao final dele. Me fez lembrar quantas vezes, ingenuamente, pedindo para que o problema desaparecesse, o problema se manteve. E ao final dele, ao conversar com Deus, eu pude perceber o quanto de aprendizado eu tive, o quanto de resiliência pude construir ao passar por aquele problema. Quando nós conversamos sobre a prece, nós podemos nos remeter à lei da adoração, no Livro dos Espíritos, e a questão 663, que diz assim: as preces que fazemos em nome de nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E na resposta, nós aprendemos que ao fazer a prece, que ao conversar, ao orar, ao rezar, nós aproximamos a boa espiritualidade e ela nos ajuda a enfrentar o problema. Ela não vai fazer com que ele desapareça, mas ela vai nos ajudar a ter mais equilíbrio, a ter mais força, a ter coragem para enfrentar com as vicissitudes que aparecem na vida. E Divaldo Franco, numa palestra, ele fala justamente sobre isso, que a prece, ela faz com que a boa espiritualidade se faça presente e nos ajude a enfrentar essas vicissitudes que nós causamos, problemas que ocorrem também de acordo com o nosso comportamento. E ele aumenta ou diminui, esse problema ganha uma agressividade maior na nossa vida, da forma como nós lidamos com as nossas emoções, como olhamos para eles. Raul Teixeira
numa outra palestra, ele nos fala que orar, que o verbo orar, ele vem da palavra orare, que significa falar com Deus. E aí na questão 659A, que fala sobre essa comunicação, ela diz que a prece nos coloca em comunicação com Deus, que nós falamos, conversamos com o Pai, e que muitas vezes as palavras que falamos espontaneamente, que falamos que vêm do fundo do nosso coração, elas tocam muito mais do que aquelas preces decoradas que falamos de forma automática, ou lemos sem prestar atenção no significado real de cada palavra, ou sem se deixar tocar por cada palavra. E nessa mesma questão, as 659A, nós conhecemos os tipos de prece, que são louvar, pedir e agradecer. Nós estamos muito mais acostumados a pedir. Fazemos muito mais preces pedindo algo a Deus. E muitas vezes esquecemos de agradecer, esquecemos de louvar, tal como podemos fazer com nosso pai e com a nossa mãe, quando olhamos para eles e dizemos o quanto amamos e os admiramos. Será que fazemos isso com Deus também? Dizemos a Ele que admiramos a sabedoria, lembramos os problemas passados e de como eles foram resolvidos, amenizados, solucionados, e o quanto tivemos força para lidar com aquilo. Nesse momento, será que a gente consegue agradecer a Deus e falar, poxa, obrigada por aquelas boas ideias, obrigada por aquelas pessoas que se aproximaram de mim e me deram ideias, ou por aquelas ideias que eu tive, achando que eram minhas, quando na verdade era um sopro divino por meio da boa espiritualidade que nos acompanha. Será que já fizemos isso? Ou então, quando a gente agradece pelo fim do problema, e Kardec, ele disse uma vez que passar pelo problema, muitas vezes, é a forma de solucionar o problema. E aí a gente agradece por ter passado por o problema. Haroldo Dutra, ele também numa palestra que ele fez há um ano, que eu estava pesquisando, e eu vi um trecho de uma palestra dele que ele fala sobre a prece. Ele fala que nós estamos muito acostumados a usar a prece como se ela fosse uma oração sonrisal ou uma oração sal da terra. A gente faz a prece quando a indigestão está instalada. Ele brinca muito com isso, né? Quem aqui faz uma prece antes de tomar uma decisão? Quem aqui faz uma prece quando está com uma dúvida e precisa refletir, precisa sentar e precisa pedir um conselho de como agir? Não, a gente faz a prece quando o problema dói no corpo, como medicamento que a gente só usa de forma tópica e não de forma a prevenir as reações que nós teremos diante da dor. E ele faz outra provocação, né? O Haroldo Dutra, ele faz outra provocação. Ele pergunta, qual a primeira coisa que nós fazemos ao acordar? Nós rezamos? Nós meditamos? Aí ele diz, muitas vezes o que nós fazemos ao acordar é olhar as redes sociais. Nós privilegiamos mais a nossa comunicação com o mundo externo do que a nossa comunicação com o mundo interno que podemos fazer por meio da prece. E assim nos religar a Deus e alimentar a fonte da água viva, como nós vimos em evangelhos anteriores. Nesse atual contexto, e eu acredito que isso esteja acontecendo, assim como acontece comigo, acontece com todos, a prece tem me ajudado, tem me acolhido nos momentos de ansiedade e de tristeza. Essa conversa que eu procuro ter com Jesus, ter com a boa espiritualidade, às vezes lendo, a coletânea de preces do Livro dos Espíritos, que me ajuda a refletir, principalmente a parte do prefácio das preces me ajuda bastante. Às vezes conversando, quando eu deito a cabeça no travesseiro e eu converso com Deus, e aí eu uso das minhas palavras,
tem me ajudado a lidar com a minha ansiedade e com a minha tristeza nesse momento de pandemia. E aí eu lendo esse livro aqui, eu gosto muito, eu já citei esse livro em outros evangelhos, o Ave Luz. Os apóstolos fazem perguntas para Jesus Cristo. E aí uma das perguntas é feita por Pedro. Pedro pergunta a Jesus: estou ansioso por saber qual o valor real da oração. E eu vou ler alguns trechos da resposta. Pedro: a oração devia anteceder a todos os encontros dos homens, em qualquer sentido de conversação, pois ela é uma força reguladora das nossas emoções. Se ela é uma força reguladora, ela equilibra as nossas emoções. E se nós atraímos a presença da boa espiritualidade, nós estamos em sintonia com eles. Por isso nós não tomamos ações intempestivas, não agimos de forma tão imprudente, pensamos melhor sobre as palavras que vamos usar e nos responsabilizamos mais pelos nossos atos. Sobre as pessoas que não têm um apreço à oração, Jesus diz: no fundo do coração é como aquele poço que o sedento furou, mas não encontrou água para beber. É o homem seco de sentimentos, capaz de fazer escândalos em nome da religião e dos bons princípios. Quem conhece a oração, conhece a relação íntima com Jesus, segue seus passos, por isso as suas ações vão sendo moldadas. E Jesus, nessa resposta, ainda compara a oração com o que a criança faz. É bom que vejamos esse exemplo. A criança, quando chora, é uma forma de oração que faz a sua mãe, que, como anjo tutelar, aparece imediatamente, já sabendo da necessidade do filho. Pois assim é o nosso Pai Celestial. Ele sabe bem mais do que nós, do que precisamos, mas espera por nós. Porque quem pede, quem conversa, quem tem dúvidas, explana suas dúvidas. Quem pede conselho, desenvolve em si certa humildade, tonificando as almas pelo carinho e abrindo diálogo entre as criaturas. Deus talvez não nos dê o pão que pedimos, mas Ele vai nos ajudar a ver todos os ingredientes, a pedir ajuda para fazer a massa, a ter paciência para esperar o pão crescer e a dividir esse pão que a gente constrói com todos aqueles que amamos. Tenhamos uma boa semana e nos lembremos dessa prece, da prece diária em nossa vida. Obrigada. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, continuando este evangelho com o tema sobre oração, inspirado por várias músicas que eu fui escolhendo ao longo do estudo dessa semana, e eu fiz um apanhado de algumas músicas para a gente poder conversar sobre o modo da gente orar e o que significa a oração. Por que a oração faz sentido para nós? E às vezes a gente ouve uma música e se sente elevado, se sente em paz, se sente em comunhão com Deus. E é isso que eu venho tentar trazer para a gente. Eu inicio com a música A Prece, do Tim e da Vanessa. Tem uma frase que diz assim: é Jesus que nos ensina o recurso da oração. A oração é um recurso. E aí eu fui no dicionário para saber o que quer dizer essa palavra recurso. E ele me entregou algumas soluções. Ato ou efeito de recorrer, invocação de auxílio, pedido de socorro. Uma oração costuma ser isso. Meio de que se lança a mão para vencer uma dificuldade. Também, né? A oração faz muito sentido nisso. E o que eu mais gostei foi qualquer coisa que possa servir de proteção ou acolhida, abrigo.
Quando penso em oração, penso que me sinto envolvido, porque nós somos partículas divinas. Nós fazemos parte de um oceano e nós somos uma gota inserida nesse oceano. Então nós sempre estamos envolvidos nesse mar. E quando a gente faz oração, a gente retorna nosso pensamento para isso. A gente volta para o mundo espiritual de onde a gente veio. Nós somos espíritos. E às vezes, mergulhado nesse mundo material, a gente esquece um pouco disso. E ao recurso da oração, dá essa acolhida. A gente lembrar que faz parte de um todo divino. Que nós somos parte desse oceano e nós estamos mergulhados nele. Para contar isso, eu trouxe outra música também, para relembrar uma frase, para a gente se sentir assim atraído, saber onde a gente está. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Essa música é A Noite Traiçoeiras, cantado pelo Roupa Nova, mas que fez sucesso com o Padre Marcelo Rossi. E eu trouxe essa música para a gente lembrar que Deus está aqui. Deus não nos abandona. Mesmo a gente não conseguindo se conectar, a gente às vezes inserido nesse material, Deus está sempre aqui com a gente. Então uma oração é uma forma da gente falar com Deus, da gente lembrar que Ele está do nosso lado, que Ele está aqui cuidando de nós, que nós não estamos largados, soltos no mundo, que nós fazemos parte desse oceano e Ele está nos abrigando. E Ele está nos dando essa prova de que Ele nunca sai de perto de nós. Então, entregue a Ele sua vida e seus problemas. A oração é isso. Você se livrar dessas amarras, desse lado material e abrir mão dos seus problemas. Entregar nas mãos de Deus. Fale com Ele em oração que Ele vai ajudar você. Então essa música faz esse sentido da oração. Eu entregar os meus problemas a Deus, pois tudo Ele pode resolver. Nessa forma de acolher e ser acolhido, de como a gente deve falar com Deus, como eu posso me encontrar com Ele, é o Gilberto Gil, que nos dá essa dica e esse louvor de música. Se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que ficar a sós. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que encontrar a paz. Encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Folgar os nós do sapato, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo nus. Temos que nos livrar de tudo que é material. A gente precisa falar com Deus
nessa intimidade de nós, resguardar esse momento só para nós e Deus. É isso que a música diz. Esquece de todo o resto, oração e prece, conversa com Deus e só. Esquece de tudo. Esquece das amarras, dos sapatos, da gravata, dos desejos, da data, de tudo que nos liga ao material. Para falar com Deus, nós precisamos entrar nessa intimidade de nós mesmos e nos conectar com esse ser divino, com essa obra maravilhosa que Ele construiu para nós em todo o universo. Um momento pessoal, você e Deus. A prece é isso. A prece é a gente entrar nessa conexão, conversar, comunicação entre Deus e eu. Lembrando outra música linda de poder falar com Deus, conversar nessa intimidade com o nosso grandioso mestre. Eu lembro uma música do Roberto Carlos, Quando Eu Quero Falar com Deus. Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro, e alívio para o meu coração, eu a Ele imploro. Então eu sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa. Deus nos ouve, ilumina meu rosto e alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus sempre nos ouve. Deus é paz, é luz. Quando a gente conversa com Deus, nós também nos iluminamos. Nós sentimos que fazemos parte de tudo isso. E quando a gente se desamarra, né, muitas vezes a gente desabafa e chora porque a gente vê o quanto ainda nós somos pequenos e quanto ainda temos que aprender, quanto sofremos por coisas que não deveríamos, enquanto demoramos para voltar, né, a nos conectar, vendo o mundo passar por coisas tão difíceis, a gente às vezes se entrega a esse vazio e aí desabafa e chora. E a gente pede alívio para o nosso coração em prece. A prece é um alívio para o nosso coração, pois a prece nos traz luz. A prece nos faz nos sentir acolhidos, nos faz vibrar numa sintonia tão grandiosa que a gente sente essa paz, essa luz. E além disso, Deus sempre mostra o caminho que a Ele conduz. É incrível, né? Quando a gente entra em oração, em prece, como a gente consegue, muitas vezes, achar respostas para o que a gente está procurando. Porque Deus é isso, Deus consegue fornecer isso para nós, e se estamos em sintonia com Ele, nós vamos saber sempre o que fazer das nossas vidas. E o maior exemplo que tivemos de Deus aqui encarnado, foi o nosso Mestre Jesus. Então nós sempre temos que lembrar dos seus passos, lembrar dos seus ensinamentos,
e o quanto isso nos faz conectados com Deus. Jesus veio lembrar isso para nós. Lembrar que vivendo com Deus, vivendo essa energia, nós estamos no caminho certo, seguindo juntos. Nós precisamos estar com Deus, seguindo os seus passos, em romaria. E aqui eu vou lembrar também a música Romaria, do Renato Teixeira, bem lembrado pela nossa... ficou marcado pela Elis Regina, né? Mas que a música é do Renato Teixeira, e numa parte da música ele diz: Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. E como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, mesmo não sabendo rezar, mesmo não sabendo a prece, basta o seu olhar, basta o seu exemplo, o seu caminho, como o nosso Mestre Jesus fez. Em romaria com Ele, basta a gente olhar e seguir o exemplo, seguir esse olhar de fé, de quem leva a oração em atitudes, mais do que orar, colocar em ação, oração. Não basta só a gente fazer prece, a gente precisa colocar em prática. Então, mesmo quem não sabe rezar, que mostre o seu olhar, o olhar de Deus vai nos buscar e nos elevar em romaria com Jesus. Então, mais do que oração, ação. A oração é escudo, é proteção, é coração e é atração. Tudo ação. E não é tão difícil atrair essa luz divina, pois, como eu falei lá no começo, nós estamos mergulhados nisso. Então, quando a gente está em oração, em romaria com Jesus, nós sempre encontramos um momento de paz, e encontramos nossa luz. Esteja sempre em oração para buscar essa luz. Você vai sentir quanta luz desce sobre você. Quanta luz. Quando assim, em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Gratidão, meus amigos. Fiquem todos com Deus em oração. Senhor, fazei-me instrumento da sua paz.